Ela é jornalista, escritora, mãe, vovó apaixonada, que eu já estava sabendo ali. Tem uma netinha de 6 anos, não é isso? 6 anos. E um netinho do coração E um também. netinho do coração, de 5. Seja muito bem-vinda. Regina Obrigada, Márcia. Echeverria é a nossa convidada para esse nosso bloco. Nós vamos falar aqui com ela, porque em 1985 ela publicou a biografia de Elis Regina, Furacão Elis, onde mais de 100 mil cópias foram vendidas para homenagear os 30 anos da morte da cantora. A editora Leia lançou este mês uma nova edição do livro que está aqui, muito bonita, né, que conta com um novo projeto gráfico, com novas entrevistas. Tem novidade então no livro, Regina? Tem, na verdade, isso faz parte de um esforço grande que eu tenho feito para manter esse livro em catálogo. Porque você sabe, as editoras lançam o livro, depois vendem e esquecem do livro. Ainda mais agora, nos 30 anos da morte da Elise, eu queria Precisava, né? demais que o livro tivesse em livraria. Então, como eu já fiz isso 2 outras vezes, eu já tinha acrescentado coisas, já tinha mexido no livro. Dessa vez eu mexi também, quer dizer, eu acrescentei a entrevista com Paulo César Pinheiro, que era o compositor de Lapinha, a música com a qual eles ganhou a Bienal do Samba, além de ter sido marido da Clara Nunes. Então, ele me contou coisas muito boas da relação dela com a Clara. A Elis quase não tinha amigas cantoras, né? E bem interessante, eu acho que foi legal. Juntando todas as outras modificações que eu já tinha feito, o livro está bem mais completo hoje. Ainda bem que Deus me deu essa chance de eu mexer, arrumar, Pois é. corrigir, porque é difícil. Biografia é um gênero que você tem que fazer um esforço muito grande para se aproximar ao máximo da pessoa, porque a gente nunca conhece alguém completamente, Ser fiel, né? né? É muito difícil. E então, se eu tive chance de acrescentar, para mim foi ótimo. Bom, agora, ó, Graças a 100 Deus. mil cópias vendidas é um sucesso, não é? Na época É um foi. sucesso. Foi. Agora, qual foi o Hoje em dia se vende mais, o Brasil cresceu muito, o hábito de leitura mudou muito, tem, os índices de venda também mudaram muito. Se vende mais livro hoje no Brasil, graças a Deus, porque Mas não é está aí também a possível. reedição para buscar essa oportunidade, né? É, Agora, o que você atribui o sucesso desse livro? do livro, É. não, eu atribuo sucesso a ela, né? A cantora que a Elis foi, a artista que ela foi. Eu tentei o máximo ser mais próxima Fiel, ao né? possível, fiel porque eu a conheci. Então, quando a gente conhece alguém, é muito mais fácil. Eu já escrevi biografias de pessoas que eu não conheci. Então, realmente é um pouco mais difícil. Uma das biografias que você está escrevendo é da Princesa Santa Isabel, não é isso? Não, a Princesa Isabel, nossa Redentora, Princesa Isabel, desculpa. Já emendei uma uma santa aí no santa aí que meio. ela não. Princesa Isabel. Vou fazer a minha próxima biografia, a Princesa Isabel. Que aí é O desafio é outro outro, né? desafio, é um mergulho histórico realmente interessante para mim, porque eu gosto de estudar. Se eu pudesse, ainda estava na escola, né? Eu gosto de pesquisar, eu gosto de ir fundo nas questões. É muito diferente, então, escrever a biografia de um personagem histórico do passado, como é, Diferente, de e de uma amiga que vivos. você teve oportunidade de compartilhar momentos com ela. Completamente, né? Porque aí eu preciso fazer uma pesquisa monstra para descobrir alguma coisa. Eu acho a Princesa Isabel muito pouco É conhecida, verdade. muito pouco explorada a personagem. E ela era uma personagem muito interessante, uma leonina brava. E eu acho que bem oportuno quando o Brasil tem uma presidente mulher, né? A princesa já foi Resgatar regente 3 vezes. Olha só. Ela foi a primeira mulher a governar o Brasil, né? Agora, como é que era a Elise? Você que conviveu com ela, né? Acho que a Elisa é uma pessoa normalésima. Quando eu digo isso, eu digo assim: não levava desaforo para casa, não gostava de ser destratada, maltratada, e tinha opiniões. Para mim, tudo isso é o quê? Qualidade, nada é defeito. Porque ela dizia muito para mim isso, mas as pessoas me tomam por quem? Será que eu sou uma banana que eu não penso por mim? Eu não tenho opinião a dar? Aqui no Brasil,
muita gente que fala, declara e assume o que fala, não é bem visto. Por que será, né? Que nós estamos acreditando tanto nas hipocrisias políticas que existem por aí, ou não é? E nas pessoas que falam mesmo, declaram as coisas, você cobra. Um motivo tem. Aham. Outra coisa, um artista tem uma sensibilidade muito maior do que um ser humano comum. É ou não é? É verdade, eu conheci muitos artistas da minha carreira. Eu tenho 40 anos de jornalismo já. E sempre trabalhei nessa área de fazer perfis de pessoas. Às vezes eu tinha muito pouco tempo, um dia, para entrevistar uma pessoa e tirar dela alguma coisa interessante, né? A Elis sempre foi uma grande entrevistada, jamais disse que não falou o que falou. Isso é muito comum aqui. Não, a culpa é do jornalista. A culpa é do jornalista. O jornalista inventa uma frase inteira. Eu dou risada toda vez que os jornalistas são culpados de escrever coisas que realmente não são. E a Era Elis, autêntica, Elis. a Elis era ou 8 ou 800, sem meio termo com a Elise. Eu acho que, para mim, era uma pessoa excepcional. Eu gostava muito dela. Como é que foi aquela situação? Olha, Pode tinha falar. gente que brigava com Aham. ela, porque ela era temperamental. Como é que foi aquela situação da briga dela lá com os músicos? Isso aí uma vez eu assisti um show que ela fez na PUC, aqui em São Paulo. Terminou o show maravilhoso. Eu fiquei louca pelo show, não sei o quê. Quando terminou o show, ela veio no palco e deu uma bronca federal nos músicos. E eu fiquei lá esperando ela para a gente sair para jantar e falava, mas por que será que ela está brigando com esses caras, né? Alguma coisa que eles aprontaram com ela durante o espetáculo que os nossos ouvidos comuns não perceberam, né? Só ela percebeu, porque a Elis sempre se considerou mais um músico na orquestra. A voz dela fazia parte daquele harmonia que tem aqui entre eles todos. Não é? A voz dela era um instrumento a mais na orquestra, ela sempre disse isso. Não é? Então, depois ela me disse, claro, que eles tinham aprontado alguma com ela lá. Eu até agora não sei o que foi, entendeu? Mas que ela não deixou barato, não deixou, né? Não, nunca deixou nada barato. De onde que partiu a ideia de você fazer aí uma biografia da Elis? Olha, Quanto tempo levou para você escrever essa biografia? um ano, quase 2, mas assim, eu fui procurada para escrever esse livro, eu não tive ideia, não. Fui procurada por um editor aqui do Círculo do Livro de São Paulo, que era americano. Então, ele tinha lido a matéria que eu escrevi na Isto É, no obituário dela, quando ela morreu, e com uma outra mentalidade, né, de fazer muito rápido uma biografia. Eu relutei ainda 3 anos para Aceitar o convite. aceitar o convite e fazer. Mas, na verdade, talvez eu tenha sido a jornalista que mais cobriu Elis Regina, porque eu cobri muito a Elis Regina. Em todos os lugares onde eu trabalhei, no Estado, na Veja, na Isto É, qualquer matéria que tinha com ela, era eu que ia Foi desses fazer, encontros que brotou a amizade. foi. E como foi esse momento, assim, que você percebeu essa passagem, sabe, da simples entrevistadora, da repórter que estava ali, para aquela colega, para aquela amiga, para alguém que já tinha criado ali um vínculo? Olha, tem sempre a ética da gente jornalista, porque tem uma hora que se você desenvolve uma amizade com um personagem, você já não pode mais publicar determinadas coisas, né? É melhor que você não publique, não escreva, que você passe para um colega, quando você tem uma relação muito íntima, né? Mas, sei lá, eu gostei dela, ela gostou de mim, eu já gostava dela, eu era fã dela. Sempre foi? Mesmo antes de começar a O entrevistá-la? Arrastão é de 65, eu tinha 14 anos e vi na TV aquela mulher que era mínima e de repente ficava enorme no palco, uma mulherzinha de 1,5 m que cantava, virava uma gigante, dominava completamente o seu ofício, né? Tinha uma dicção perfeita, você sempre entendia demais o que ela cantava. Isso eu acho que é porque ela era gaúcha, que os gaúchos falam muito bem, né? O português, né? Tá certo, olha aqui, já tem gente elogiando aqui, dizendo que está excelente
a entrevista, gostando muito aí da apresentação que Que você bom. está fazendo sobre a Elis Regina. Quem diz isso aqui é o Manuel, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Regina, muitas vezes as pessoas reclamam do artista porque tem uma ideia, tem uma fantasia, uma ilusão a respeito dele, e porque o vê na TV, porque o ouve pelo rádio, porque o encontra num palco, no teatro, numa apresentação, e quando tem a oportunidade, às vezes, de um contato pessoal, não era aquilo que a pessoa esperava. Como é que era a Elis fora do palco? Era a Elis do palco também? Eu acho que era. A mesma pessoa? Mesma pessoa. E como é que ela lidava com o público dela? Vibrante, É né? Uma mesmo? pessoa intensa, uma pessoa que se dava, ia no fundo das coisas. E agora, o palco era o lugar sagrado dela. Ali, eu acho que ela não gostava de dividir com ninguém. Ali Era ela. era ela, né? E uma cantora, você vê, eu falei de arrastão, é 65, nós estávamos vivendo a bossa nova ainda, né? Para mim, a Elis enterrou a bossa nova, porque ela veio cantando para fora, né? Aquela coisa, assim, lindo aquilo. Acho que a gente estava precisando daquilo, daquele grito, daquela energia, alegria, vontade de cantar. Ela jogava a cabeça, né? Sorria cantando. E nunca desafinava, né? Acho que Elis é a única pessoa que eu vi chorar cantando sem desafinar, né? Olha só. Não é? Como é que ela lidava com o público dela? Porque foi uma pessoa muito querida, não é? Como você coloca aqui no seu livro, uma vida em que tudo aconteceu depressa demais. A vida foi 36 intensa, anos, né, ela gente? marcou a vida de muita gente, e com certeza por onde ela passava era reconhecida. Como é que era o Por isso relacionamento que é dela com as pessoas? furacão, é um furacão. Por onde passa, Vai levando tudo, né? vai levando tudo. Não deixa nada no lugar, né? Olha, o que você perguntou mesmo, assim, que você queria Como é que era a saber? relação dela com o público Com dela? o público. As Eu pessoas acho abordavam, que. chegavam Vou te até dizer uma ela. coisa. Não, normal. Não? A Elisa era uma pessoa que ia ao supermercado, ia ao restaurante, tudo quanto é lugar. Não tinha essa aura de estrela. Ela não viveu essa fase de Poxa, que legal celebridade, isso aí. de revistas de celebridades, né? Estamos em outros tempos, né? Mas eu acho que falar uma heresia aqui, mas a Eli, se tivesse viva, tomaria um susto com o que foi, o que significou a morte dela. Porque sempre se achou uma cantora de elite, muitos jornalistas achavam que ela não era uma grande vendedora de discos, a não ser no começo aqueles dois na bossa, com o Jair e tudo aquilo. Aquele primeiro disco bateu o recorde de vendagem no Brasil inteiro durante muitos anos. Eu não sei se já foi superado, acho que já. Mas São Paulo, naquele dia, parou. São Paulo, naquele dia, chorou. E foi reverenciar uma cantora que a gente descobriu ser extremamente popular. O povo gostava dela. Meu chefe, o Geraldo Marim, que já faleceu, escreveu uma frase linda no fim da minha matéria, na Isto o povo não cultua em vão seus mortos queridos. É muito bonito isso, porque só uma pessoa verdadeira mesmo poderia ter tido aquela comoção nacional que foi a morte dela. Né? Muito jovem, 36 anos, muito pouco tempo de vida, né? Mas isso a gente não discute, a gente tem o tempo de vida que tem, ou não é? É verdade. Então ela morreu. Então nunca, quando me perguntam o que ela estaria fazendo, eu falei, mas eu não sou Deus, meu Deus do céu. Ela morreu. A história dela acabou ali e ela viveu aquilo, né? E hoje, ainda bem que ela nos deixou um legado artístico surpreendente, e poderia ter sido uma grande cantora internacional. Nunca quis viver aqui no Brasil, queria ser a grande cantora do Brasil, e conseguiu. Né? 30 anos é muito tempo, choca, né? É uma data redonda e você fala, poxa, mas já 30 anos? E uma memória tão viva, né? E a gente ainda ouve a Elis cantando aquelas coisas lindas,
com emoção, né? Qual foi o momento mais marcante que você teve com ela? Que você considera assim, quando você lembra, você diz, aquele foi o meu momento com ela. Quando ela me chamou para fazer a biografia dela. Porque eu era muito novinho, eu estava na imprensa há muito pouco tempo, e ela era muito nova também. E falou, Regina, vamos fazer minha biografia? Eu falei, vamos, mas um dia, né? Eles, incrivelmente, ela foi morrer muito pouco tempo depois dessa conversa. Aham. E acabou que eu fiquei, acho que, devendo a ela uma visão de uma amiga sobre ela. Porque eu não julgo as pessoas, nunca julguei, nem nas minhas biografias não julgo ninguém. Acho que isso fica para o leitor decidir. O máximo de informações que eu consiga sobre a pessoa facilita a sua decisão de leitor. E que a relação do leitor com o livro é tão íntima, né? É uma coisa tão gostosa. Eu gosto muito dessa relação de livro com a gente. Enquanto você está mergulhado ali, você viaja e conhece pessoas e conhece lugares e a sua cabeça vai abrindo. E passados aí 30 anos, de vez em quando bate a saudade? Eu tenho saudade, mas eu sei que ela morreu, sabe? É diferente isso. É claro. Que nós temos que aceitar a morte, não verdade. tem jeito. Só tem uma coisa na vida que a gente tem certeza, é ou não é? É a morte. É que vai morrer. É verdade. E a gente foge, filho diabo da cruz. Mas não adianta, né? Qual é a melhor lembrança que você tem dela, né? Se o fato que mais te marcou foi esse convite para você escrever a biografia, quando se fala dela, aquela lembrança primeira que te ocorre. No palco. É mesmo? As minhas melhores lembranças da Elis são no palco. Quando eu vi os ensaios, que eu me senti uma privilegiada vendo os ensaios dela, todos os espetáculos, Falso Brilhante, por exemplo, eu vi umas 8, 10 vezes. Eu gostei muito daquilo, quando ela se colocou mesmo ali, fazendo um trabalho de corpo, tinha um psicanalista envolvido, tinha um preparador de corpo, tinha um cara da canto, era muito completo aquele espetáculo. Tanto que ficou quase 2 anos em cartaz, né? Se você quer, olha, pode fazer você também a sua pergunta aqui para a Regina, afinal de contas, né, uma amiga, conviveu com ela, pesquisou, estudou, porque ela teve que fazer o caminho, teve que fazer o seu trabalho de jornalista para pôr essa biografia nas nossas mãos. Então, se tem alguém para quem você pode fazer a pergunta, é para ela. Então, manda aí a sua pergunta pelo Twitter, @TV Canção Nova, ou pelo SMS CN 49.400, que a gente está esperando. E o João Bosco, meu querido João Bosco, amigo aí de Belém do Pará, parabenizando aqui pela apresentação, por tudo o que está sendo explanado no programa também, a respeito aí da Elis. É homônimo do compositor, né? Pois é isso aí. Um abraço aqui também para o Reinaldo, para o Samuel, não é? Dizendo para você aí, olha, canta que é Jesus entrando aí na minha casa também. Muita gente apreciando o programa, fazendo seus comentários, mas nós queremos também as suas perguntas, tá certo? Estamos esperando aí a sua participação também por meio das questões, as suas curiosidades. Pode mandar aqui para mim que eu vou estar repassando aqui para a Regina. O talento da Elis, ele se resume também na força e na dor que ela carregava em sua voz, não é? É uma pessoa que sentia aquilo que cantava. Você acha que ela deixou um vazio, uma lacuna nesse cenário da MPB? Difícil dizer isso. Claro que ela deixou, mas ela ocupou o espaço dela. Cada pessoa vem para ocupar os outros espaços. A gente não pode dizer que não surgiram outras cantoras como ela. Todo mundo tem o seu talento, né? Agora, para mim, o talento dela realmente era excepcional. É que nem um Pelé, né? Não é toda hora que tem um Pelé. É verdade. É verdade? É verdade. Que tem um Ronaldo, que infelizmente parou cedo, né, de jogar. Mas, assim, eu digo difícil, porque ela tinha um registro de vozes muito popular. Como eu disse, repito, tinha uma dicção perfeita que você podia entender exatamente o que ela estava falando, numa época em que as letras da música popular eram muito importantes, né?
A gente estava vivendo um regime militar, na ditadura. O que desse para cantar, cantava, né? Mas ela, como era uma intérprete, se ressentiu também da censura, porque os compositores tiveram muita coisa cortada, né? E acho que, na verdade, ela foi uma representante, teve muita sorte de ter nascido numa geração muito talentosa, porque o fino da bossa passou todo mundo por lá e ela também gravou todo mundo, todo mundo começando, Chico, Milton, Caetano, Gil, né? É uma geração muito talentosa e ela se beneficiou disso, porque ela pôde cantar esses compositores, as criações deles. Então, quando me pergunto de lacuna, deixou uma lacuna enorme. Mas o que o fez tempo com continua, expressão, o né? que ela fez está feito, está aí, ninguém vai tirar dela. Tá certo. É ou não Você, é? pelo jeito, tomou gosto pelas biografias, né? O que que te instiga Não, mais? eu só faço biografias, porque eu sou jornalista, eu escrevo não ficção, eu não consigo fazer ficção, adoraria, mas eu acho que os escritores mesmo são os escritores de ficção, que conseguem inventar, criar. Eu não invento nada, não crio nada, eu tenho que contar a verdade. Eu fui treinada para não inventar nada. 40 anos que eu estou nessa batalha. Agora, quando alguém diz para você assim, pô, biografia, o que que mais coça lá dentro de você, te instiga, sabe, que te anima, que acende aquela luzinha lá dentro? É estudar, pesquisar e ter chance de ir muito fundo. Porque eu fazia muitos perfis na imprensa, mas o espaço reduzido, né? Por que muitos jornalistas saíram da imprensa e foram para o livro? Fernando Moraes, o Rui Castro, né? Por quê? Porque não cabia mais, eles já tinham conseguido transformar aquela notícia, não notícia, a gente não escreve notícia, nunca, sempre perfis de pessoas. Não tinha mais espaço, então nós acabamos usando o livro como uma maneira de contar histórias maiores, ter mais espaço, mais independência, né? Mas eu sou uma jornalista de natureza. Eu nasci 20 anos, eu já estava numa redação. Então, eu gosto disso. Gosto de entender as pessoas. Não é fácil. Às vezes eu tinha muito pouco tempo para seduzir uma pessoa. É muito pouco tempo, né? Quando você vai, por exemplo, marca uma entrevista comigo, eu venho aqui, falo com você meia hora e volto para a redação e tenho que contar como você é. É uma responsabilidade. É verdade. É ou não é? É verdade. Não é? É diferente o que nós estamos fazendo aqui. Aham. Mas se eu fosse fazer um perfil seu, eu precisaria passar 1 mês, 2, 3, 4 com você, para entender quem você é, né? Quando a pessoa já morreu, o que acontece? Eu tenho que recorrer à memória dos outros. Certo. A memória dos outros é muito importante para mim. Não importa você me falar, eu achava a Elis assim. Não. Me conta uma história que você viveu com a Elis. E mexe assim, coisas assim muito, muito delicadas, muito preciosas, não é? Mexe ser com o humano, sentimento das pessoas. É. De vez em quando você não encontra resistência da parte de alguém, assim, não quero falar, não quero Muito. mexer nisso. Muito. Não, é mexer com a minha vida também, com os meus sentimentos. Qual foi o maior desafio que você enfrentou para poder tirar aí uma entrevista? Você fala no livro da De alguém, Elis? a respeito de uma Roberto pessoa. Carlos, foi É difícil mesmo? para mim. Eu estava na Veja, ele odiava a Veja. Acho que eu fui umas 3 vezes para o Rio, com entrevista marcada, e ele desistia. Porque ele falava, isso aí, estou falando, gente, é 80, 81 no máximo. Ele achava, o que a Veja quer comigo? Eu não queria, ele tinha medo total. Na última vez, eu fiz uma loucura, eu escrevi uma carta para ele. Eu fiquei lá embaixo no Copacabana Palace, no anexo, que ele se hospedava lá, e mandei a carta para cima, contei que eu já tinha cantado na Jovem Guarda, contei que se ele quisesse entrar para a história pelas páginas da revista Amiga, era uma opção dele.
mas que a Veja estava ali e tal, não íamos sacanear. Enfim, é duro, gente, precisa convencer a pessoa. Mas depois ficamos amigos. Ele acabou dando a entrevista. Foi a carta que fez, amoleceu. A carta amoleceu. Temos que ter essas cartas na manga, senão... É verdade, tá certo. E agora nós estamos aqui com esse livro, né? Maravilhoso, muito bonito. Qual a câmera que eu posso mostrar aqui? Vou paginar aqui. É difícil passar assim, não é? Mas vamos aqui a algumas ilustrações, olha, muitas fotografias. Qual que é a sua preferida aqui? De foto? É. Ai, a Elis Você teve lembra a página? tantas caras, né? Eu gosto muito dessa foto de capa, porque é bem ela no comecinho. A Elis teve muitas caras, né? Uma mocinha, muitos cabelos, muito, ela, né? O cabelo mais comprido, mais curto. Mas a carinha dela que ficou mais conhecida é o cabelinho curtinho, né? Olha só. Sempre muito alegre, né? Ela era sempre assim, muito alegre, muito... Às vezes não, às Tinha vezes seus ela era momentos, brava. né? Às vezes era brava, Às vezes ela era brava. mas triste, assim, melancólica. Nunca vi. Não, né? Gente, estou falando que nunca vi, mas isso não quer dizer nada, porque a Claro, melancolia de uma todo maneira mundo geral, né? tem, né? Tristeza todo mundo tem, É claro, tá certo. né? Regina, eu quero agradecer você por Eu ter quero aceitado te o agradecer, convite, imagina. sabe, por esse momento maravilhoso, por esse trabalho bonito que você está fazendo, sabe, de manter viva a memória de uma pessoa que tem tanta expressão no nosso país, expressão artística, uma referência na nossa música, na arte brasileira. Dar os parabéns por isso. Não é? Obrigada, Márcio. Bom, foi o meu primeiro livro, né? Eu gosto muito dele, então, é sempre o primeiro. E aí você fica me devendo porque o produtor Fica. do programa foi esperto, Não, passou não, na minha foi. frente, já foi lá e conquistou o livro antes de mim, vou ficar com água na boca. Quero te agradecer, querida. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada, viu, pelo E convite. que te dê força, ânimo, criatividade, muita coragem, muita luz para você continuar escrevendo aí. Vamos esperar a sua biografia sobre a Princesa Isabel. Não é? E quem sabe, quando estiver pronta, você vem aqui para apresentá-la para nós Venho, também. claro. Muito Tá certo? obrigada, Márcio, pelo Por convite, nada. viu?